acredite na primeira impressão que você tem. Isso é incrível. Ou é aquele benefício assim, ó, 70% de desconto numa TV. Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, estamos aqui na 13ª edição do Falando de Fraudes e hoje, como apresentador, nós temos um novo apresentador porque o Paulo Fabrício, ele está de férias, ele está no Caribe, Tá nas então... Bahamas. Ele está nas Bahamas lá, então, mas férias merecidas, né? Então nós temos o Rafael Carvalho, que é um host, é um co-host, então ele vai se apresentar, que é melhor ele se apresentar, ficar Maravilha. fazendo elogio de amigo, né? Deixa É ele se isso. apresentar. Doutor, obrigado. Estou lisonjeado de estar aqui. A gente produz esse podcast e hoje eu estou aqui sentado para bater esse papo. Bem legal. Meu nome é Rafael Carvalho e vai ser um papo bem legal, que o pessoal que veio hoje é da pesada, né, doutor? O tema é importante, né? A conscientização de informações de startups e inovações é uma coisa muito importante. Hoje o mundo vive de tecnologia e vive nas novas empresas, são startups, né? E a conscientização é tudo, né? Conscientização para a empresa, para a pessoa física é fundamental. Não adianta investir em tecnologia se não tem a conscientização do uso da ferramenta. Então hoje nós estamos aqui com o Rafael de Carvalho, né, que é o apresentador. Estamos aqui com o Igor e com o Ronaldo Andrade. Eles vão se apresentar, porque melhor que a gente ficar falando sobre eles, uma breve apresentação para a gente poder partir para o tema da conscientização das startups de inovação. Não precisa tirar para o ímpar, não. Pode começar. Boa noite, obrigado pelo convite, bem legal estar participando aqui, poder compartilhar, né? Meu nome é Igor César, tenho mais de 25 anos no mercado de tecnologia, né? Muito focado em ERP, em segurança da informação, e esse tema que a gente vai falar hoje é um tema que faz parte aqui do dia a dia do que a gente passa hoje na empresa. Boa noite. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês, com o Igor. O Ronaldo já é o nosso co-assistente, o co-host também. Prata da casa. Prata da casa já, mas porque ele tem muito vez. conhecimento e tem que estar sempre trazendo, né? Nós somos parceiros no de Mindisec Clube, né? Então eu estou sugando o conhecimento dele e agora do Igor também, né? Maravilha. Eu atuo como CISO lá na Orens Risk Advisor, né? Tenho uma larga experiência em cibersegurança, implementação de sistemas, projetos críticos, uma especialização também na parte de negócios pela Nova SBE. Estou aqui para apoiá-los aí, para aprender bastante com vocês e comentar todo esse fator novo aí, né? Que é a parte de segurança nas startups. Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre, né, startups, inovação, e a gente sabe que o boom das startups, né, começa em um período, sei lá, 15 anos atrás, começam a aparecer muitas startups e existem vários casos de startups que foram prejudicadas por conta de problemas com segurança, né? Várias delas, ataques grandíssimos, né? A gente tá falando de ordem de grandeza. Vocês vão comentar aqui, eu sei que vocês vão falar sobre um caso específico aqui, mas uma ordem de grandeza. A gente tem que começar pelos cases para a gente ver a preocupação e desenvolver o assunto, porque os cases de fraudes é o que realmente chama a atenção de internautas ficarem no programa para saber a solução do seu problema. É isso. E aí, Igor, qual que é o maior case de ataques, né, de segurança cibernético que você viu aí com essa vasta carreira que você tem? Hoje, quando a gente fala principalmente desse tema aí de segurança em startup, a preocupação é basicamente no mundo de segurança da informação a gente chama de ataque na cadeia de suprimento, né? Então, o que acontece? Algum ator malicioso, ele quer invadir sua empresa, mas ele percebe que você tem um grau de proteção adequado, ele não vai por aí, ele vai naquele fornecedor seu que ele sabe que você já confia e que provavelmente tem um grau de segurança um pouco menor, não adequado, e através dele ele consegue chegar na sua empresa. Então, tem dois casos aí que aconteceram em 2020 e 2021 que são emblemáticos aí, porque o número de empresas afetadas foi enorme, inclusive em empresas aí, órgãos do governo americano. Primeiro foi, se eu não me engano, em 2020, da SolarWinds, é uma empresa que fabrica softwares para dar suporte a sistemas. Eles foram invadidos, os hackers conseguiram modificar o software que era distribuído. Uma empresa de tecnologia que devia ter uma conscientização e uma tecnologia, ela consegue ser invadida porque ela não estava protegida totalmente, né?
E o ataque foi muito direcionado porque eles sabiam que a SolarWinds tem clientes no mundo inteiro. E o que que eles fizeram? Eles modificaram o software da SolarWinds. Todo mundo que era cliente começou a baixar aquele software e aquele software já estava contaminado. E isso daí começou a espalhar Fizeram para uma todo mundo. captação de clientes. Exatamente, né? Uma captação de clientes. É Mas bom, tem né? uma peculiaridade nesse ataque, né? Que depois, quando eles foram falar um pouco sobre o resultado daquilo, né? O dono da empresa lá, o CEO da empresa foi falar um pouco sobre isso. Eles disseram que eles acreditam que pelo menos 1.000 engenheiros de software participaram desse Exato. ataque. Perfeito. Que tipo de grupo é esse? O que o pessoal desconfia na época, principalmente pelo Mas de fato fora. de fora, De o fora. que eles desconfiam é que como a SolarWinds era usada, por exemplo, por órgãos do governo americano, que isso foi um ataque que foi apoiado pelo governo russo, né? Não tem nada óbvio É sempre os oficial, russos, né? Desde a eleição, mas qualquer coisa tem o russo no meio, né? há essa indicação, né? O outro ataque grande que segue muito esse mesmo modelo aí foi no ano seguinte da Kaseya. A Kaseya também era uma empresa que ela fabricava um software que ela vendia para empresas darem suporte para outras empresas, né? Então, Mas um software de segurança ou um software um software de monitoramento, né? monitoramento? Então, ela prestava serviço para pequenas empresas que davam apoio para grandes empresas. Eles conseguiram invadir, fizeram também a modificação do software e isso daí começou a se distribuir pelos prestadores de serviço e depois para os clientes desses prestadores. E nos dois casos a gente está falando aí de vetores de ransomware, né? Então é até pior, não é só a contaminação, né? Você teve a disrupção do trabalho, né? Então, eu tenho uma pergunta com relação a isso. Nos dois casos, dois cases aí, teve a participação interna ou não houve participação interna? Houve talvez um descuido? Existiu alguma porta aberta? Com certeza tinha uma porta aberta, né? E muito do que a gente fala hoje de porta aberta está ligado ao tema aqui que está sendo bem falado da conscientização, né? Então, por mais segurança que a gente coloque aí nos ambientes, né? Tem sempre um fator que você não consegue gerenciar, que é o fator humano, né? Então, o que geralmente se fala no mundo de segurança da informação é que o último firewall é a pessoa. Ela tem que ser a última linha de Excelente defesa. colocação, um excelente slogan, né? Quer falar alguma coisa sobre, para a gente depois mudar, falar alguma coisa sobre essa conscientização, sobre esse último file aí, porque é justamente isso, saber se tem mais alguma ideia e passar a ideia de vocês, o conhecimento de vocês, que a pessoa possa fazer com esse último file. É possível, se não de 0 a 100, mas 97%, treinar as pessoas, reciclar elas, para ter 97% de assertividade, que elas não vão deixar essa porta aberta, esse último file descoberto? Quando você está falando de colaboradores e dessa parte final, é importante a gente ter consciência que são seres humanos. Tem dia que você não acorda bem, tem dia que você acorda super bem, né? As emoções, elas vão mudando durante o próprio dia, né? Então você tem períodos do dia que são mais suscetíveis. Humor infere também na conscientização. Na verdade... Temos que unir um pouco psicologia com treinamento. Exatamente. É isso? Psicologia com treinamento. São pessoas. Quando a gente fala de engenharia social, para um ataque, é exatamente isso que é observado, né? Qual que é o melhor horário, qual que é a melhor pessoa. Então você vai buscar sempre essa parte mais vulnerável. Do ano, né? Então, por exemplo, você chega em Black Friday, você está esperando já que vai receber Dia das Mães também. Oferta, Dia das Mães, Dia dos Pais. Você está esperando que as lojas que você conhece vão te mandar algum cupom. E aí é em cima disso que o pessoal atua, né? E outra coisa que a gente vê muito, principalmente em phishing, em ataque que vai gerar esse tipo de invasão, é a questão do senso de urgência, né? É a pessoa te colocar uma urgência naquilo dali, que você precisa responder. Tira a precaução da pessoa, tira o cuidado. Porque você vai ficar assustado. Não, eu tenho que responder eu concordo isso em agora. grau, gênero e número. Então, eu vou falar para vocês uma experiência recente, né? Experiência recente, numa pequena empresa, como é meu escritório, uma empresa pequena, nós fizemos ontem um teste de phishing. E de 46 pessoas que a gente disparou, 13 elas clicaram no phishing lá. E o mais interessante é que uma que clicou no phishing, eu nunca devia clicar. A gente passou como fosse uma planilha de RH e a analista de RH clicou na planilha. Quer dizer, ela seria a primeira que estava treinada, olha, chegou um negócio aqui estranho, o endereço é estranho, eu não pedi isso, reportar para a diretoria. E ela foi e clicou. Então, a necessidade, a urgência e o tema
que desperta, né, a pessoa, ela acaba fazendo isso. Então, é bem complicado. Precisa fazer um trabalho psicológico para que não clique, ó, tá muito interessado nisso aqui, tá muito, mas não clique nisso aqui. Mas Leve. educação, treinamento constante, conscientização, muito se fala clicou, eu vou punir, clicou, vamos... eu gosto muito da conscientização premiada, da gamificação. Por que a gente só olha para aquele que clicou, né? E os demais? Fora esses 13 que clicaram, os demais que foram, né? Ok, qual tipo de Acho que estímulo? deve dar um estímulo para eles. Mas é um Qual estímulo... qual o tipo de estímulo que ele deveria dar para eles? Depende da De campanha. agradecimento. Não, na verdade é importante porque o ser humano também ele se desenvolve através de estímulos, né? Quanto mais você estimula ali, mais vai ter ambição para o próximo E treinamento. com gamificação você traz esse Perfeito. É isso modelo aí. de eu tô competindo, olha, vai ter uma Perfeito. premiação, ou mesmo que não tenha uma premiação, no final do mês meu nome vai estar em algum lugar. Exato. Você motiva. É isso, a premiação pode ser algo tão simbólico quanto ter ali o nome Não, mas no mural. aqueles 33 que não clicaram, você passar um comunicado que eles... O que geralmente Como faz? o meio tradicional é o que? Você solta um teste de phishing e, óbvio, quem caiu precisa ser treinado, mas isso Sim. daí é só a base para você Sim. direcionar a sua campanha, né? Você vai ficar o ano inteiro treinando essas Sim, pessoas sim. e tal. Nesse modelo novo gamificado, a ideia é que a cada novo treinamento, no final, sempre vai ter uma pesquisa ali, um questionário, e aí quem vai respondendo melhor vai subindo no ranking, e aí você vai tendo essa visão do campeão de segurança da empresa, né? Quem tá ali. Eu assisti ontem um podcast de gamificação. Eu não conhecia, fiquei conhecendo uma empresa, inclusive, ela não vou fazer propaganda dela, ela vende um jogo de gamificação, né? Ela criou uns avatares na impressora 3D. Eu não sei como é que é o jogo, porque ele só explicou que é um jogo, não explicou como vende, né? Mas é justamente isso que vocês estão falando. Então, a conscientização, ela é importante para poder se desenvolver o projeto. E a gamificação é importante para fazer as pessoas realmente elas ficarem com segurança de uma maneira que não seja simplesmente sem fácil de treinar, né? Isso. E de novo, né? Quando você vai ver essa questão de conscientização, as dicas principais, elas são dicas simples, né? E que você consegue mostrar para as pessoas, né? Que não é lógico que vai ter aquele phishing super caprichado, bem feito, que pode pegar qualquer um de nós aqui. Mas o Se tiver treinado, não, né? 99% não vai cair, porque ele vai Se olhar o HPP, o endereço. Isso, Esse é o perfeito. ponto, né? Quando a gente fala de gamificação, você consegue, inclusive, escalar, né? Se for perene essas campanhas, você escala o nível de sofisticação daquele phishing. Perfeito. Eu mando um mais grosseiro, eu mando um médio, eu começo a mandar coisas que até os diretores cairiam, né? Então eu Exato. ataco uma secretária de um CEO de uma empresa, porque talvez ela tenha as chaves de acesso que eu Perfeito. preciso, né? Qualquer A pessoa que gamificação abrir uma permite que porta eu vai faça entrar. esse balanço nas campanhas, né? Exato. E isso é muito comum. Vocês estão na área de segurança. Vocês conseguem ver isso acontecendo de forma orgânica nas empresas hoje? É um ponto básico aí de quando você vai olhar qualquer framework de segurança, né? O primeiro ponto desse framework é conscientização. Você tem que começar com as pessoas e termina com as pessoas, né? Então, o foco campanha não pode ser uma campanha uma vez por ano, porque senão acaba virando aquilo meio pro forma, né? Esquece, né? Acaba Vou de- fazer só por fazer. Então É. tem que ser algo recorrente, você tem que colocar isso dentro do seu programa de onboarding, né? Então chegou um funcionário novo na empresa, ele tem que estar ciente daquilo dali, né? Porque você começa a criar essa cultura e a ideia é justamente essa, né? A cada novo phishing, cada novo teste de phishing, você sobe a barra mais um pouquinho, porque daqui a pouco você vai estar com o pessoal tão treinado, o que é que vai acontecer? Às vezes você está soltando até e-mail, que é da empresa mesmo, e a pessoa está mandando assim, ó, isso aí não é phishing, não? Ixi, legal, É, legal. Fica muito uma campanha nova de um benefício, né? Que é default, né? Quando você vai fazer uma campanha de conscientização, no catálogo, né, das empresas já vem benefício, Netflix, vem tudo que no dia a dia você usa. Mas um ponto legal de falar é que as ferramentas também evoluíram, né? Quando a gente já fala de 5 anos atrás, por exemplo, uma empresa de phishing, ela não tinha a carteira de phishings
tão elaboradas quanto tem hoje. Então você tem hoje narração, você tem hoje a gamificação, você tem uma narração com a linguagem adequada. Antigamente a gente usava muita coisa traduzida que talvez até nem fazia sentido. E hoje ele está muito mais aderente ao momento, está falando do filme do momento, está falando da série do momento. Isso traz mais assertividade para sua campanha, porque você tem mais aderência com a realidade daquele que está sendo treinado, né? Isso é muito importante. Então, em treinamento de phishing, você acha que é viável você fazer isso com empresas de fora, com temas de fora da empresa? Que isso não pode levar a prejudicar a imagem da empresa de fora? Não, tem treinamentos que você pode usar o teu próprio meio como agente, né? Então você pode pegar um diretor lá e mandar um e-mail para algum colaborador dizendo o seguinte: olha, preciso de um favor seu, só seu, vem aqui na minha sala que eu preciso. E aí o cara tá trabalhando, ele recebe lá esse e-mail e fala: poxa, peraí, o presidente quer falar comigo. O que será, né? Comigo, tal. E aí quando você tá aplicando, é interessante que você fica sempre de longe vendo, você vê a alma do cara sai do corpo, né? E ele vai lá na sala, o que tá acontecendo, né? Ele caiu, ele clicou, né? Ah, já tô indo aí. Então, usa-se o próprio board, né? Ou o próprio RH e sempre apelando ao senso de urgência, ao senso de prioridade, né? E à escala hierárquica. Isso é natural, né? Você receber uma ordem imediata do teu líder, você vai fazer. E aí, o que é interessante é que hoje, com todo mundo compartilhando tudo em rede social, é muito fácil você ir nas postagens do LinkedIn de uma empresa e descobrir quem é líder de quem responde para quem, qual é o time que está ali. Porque vai ter uma postagem que você participou de uma reunião, tá todo mundo junto, tá todo mundo marcado. Então, se você vai fazer um ataque direcionado, você consegue ver lá, ó, esse cara trabalha com esse, que trabalha com esse, que responde para esse daqui. Então, não é difícil de pensar de alguém criar um phishing que ele vai colocar lá como se quem tivesse enviado fosse seu chefe ou seu par. Eu fiz essa colocação porque eu tenho visto no judiciário de alguns questionamentos de usar essa maneira, eu acho correta, juridicamente, vamos falando na parte jurídica, né? Mas eu já vi alguns questionamentos de fazer um phishing com uma plataforma de fora. Por exemplo, um e-mail da Amazon ou do Mercado Livre ou até da Netflix que estaria causando uma mácula da imagem da empresa, né? Então, há algumas restrições de não usar uma plataforma de fora. Não sei que vocês têm sabendo de alguma situação dessa que acabou causando algum problema para a empresa que fez um phishing e usou a Amazon. Não vejo, inclusive é padrão em qualquer plataforma dessa ter esse tipo. Porque é fácil, né? É muito bom. Mas é fácil porque você vai ver que o e-mail lá que mandou não é Netflix. Vai ser... Não é escrito para aqueles que estão treinados. Para aqueles que estão treinados. O cara que não está treinado, ele vai no Netflix, né? Colorido aí. Se for colorido ainda é mais rápido aí, né? Preto e vermelho vai. Mas para justamente trazer isso, né? Ou é aquele benefício assim, ó, 70% de desconto numa TV. Põe 50 o cara já vai. 70. Mas tem uma empresa aqui em São Paulo que ela faz um teste de phishing misturado com engenharia social que é muito interessante. Então conta para nós, estou precisando. Ela distribui, vai um sorveteiro no meio da operação e ela distribui sorvetes assim para todo mundo. E aí na capinha do sorvete, né, do sorvete do picolé de palito ali, tá escrito limão, uva. A hora que o cara abre o de limão, ele é de uva lá dentro. E lá tem um papelzinho dizendo: nunca acredite na primeira impressão que você fez. Isso é incrível. Assim. É uma gamificação, não seria uma É uma engenharia todo mundo se diverte, porque você precisa trazer para consciência, quando você precisa trazer alguém à consciência, você precisa que ela se divirta. A gamificação faz isso. Quando a pessoa se diverte, ela se engaja mais. E o intuito nosso, né? O intuito dessa campanha, de fato, é engajar o cara a entender que aquilo não é o modelo correto de procedimento. Sim. E aí depois você traz, não é só descobrir quem fez errado, é trazer qual é o certo, né? Então você traz a consciência qual é o certo e faz a pessoa conseguir fazer isso de forma engajada, que é o mais difícil, talvez. Exato. Vocês estão na área, vocês podem responder melhor que... E o que eu acho que é gratificante é quando você recebe o retorno do integrante, do colaborador, quando ele comenta: gostei do treinamento,
Achei bem legal, aprendi algo que eu não sabia. E isso daí é bem gratificante, porque você sabe que aquele Você dali, responde para ele, na empresa e na sua vida, você aprendeu duplamente, né? Porque você é vítima também como em casa, consumidor, perfeito, um consumidor. perfeito. E você, conta um case seu. Eu já conheço vários, mas conta um case seu que você É, sei que você tem vários cases interessantes sobre fraude, sobre golpes. tem um case de uma startup que estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, que era uma startup de instalação de infraestrutura, né? E essa própria startup, ela recebeu um ataque de ransomware, né? E quando a gente fala de startup, eu estou com um especialista em inovação aqui, né? Mas se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Mas a startup, no início, né? Ela é uma ideia, né? No início ela é uma ideia, e depois ela começa a ganhar corpo, né? Hoje, né, com o advento de startup, tem muita legislação, tem muita obrigação. Hoje você tem mais uma forminha de Então, como mas essa o Igor startup deve. vai falar isso pra gente, vai explicar, né? Aí você tá nasce com uma ideia e o cara vai com a ideia faz sucesso, ele esquece Esquece o a investimento na segurança. segurança, exatamente. Mas isso não Desculpa é um interromper, mas default, era aí. né? Depois a gente vai chegar É, nesse investimento da segurança, como se comportam as empresas de inovação. mas não é um default de mercado. Nesse case, basicamente, foi esquecido o investimento inicial em infraestrutura. E viram que eles estavam distribuindo roteadores já com backdoor, né? Já com o backdoor. Ele já ia com um presente e aí saía criptografando empresas. E aí não adianta você correr, tirar da tomada, né? Existe você precisa fazer primeiro uma análise do que está acontecendo, fazer a contenção daquele ataque, né? Mas é uma empresa que acabou fechando, era uma empresa concorrentes das grandes de internet, de roteadores, e tinha Wi-Fi assim gigantescos para cobrir grandes eventos, como eventos de futebol americano, os caras já estavam nesse patamar, e Nossa. aí por trás você tem um incidente na sua infraestrutura a serviço. Imagina Desse, um incidente grande, numa Não, porta. é gigante. E pode ter Sem recuperação. acontecido o caso de ser um ataque de suprimento, né? Porque alguém que fornece esse hardware, porque provavelmente eles não fabricavam hardware, eles Exato. montavam e Onde que entregavam foi, aonde serviço. que foi? Alguém já foi atacado lá atrás, né? Exato. E tem uma estatística interessante, porque quando a gente fala de startup, né, todo mundo pode pensar lá dos unicórnios, né, mas tem que lembrar que a startup ela começa pequenininha ali, Sim, né? sim. É o E é sonho de ali uma que ou ela tem duas que se adaptar, pessoas. né? É ali que. MVP, quando um MVP, E o que é interessante é o seguinte, tem uma pesquisa que saiu que fala que quase 40% das startups não tem um plano de resposta a incidente, ou seja, ela não sabe o que fazer. Aconteceu um incidente, não sei o que eu vou fazer. Porque ela não pensa no plano de segurança desde o começo, né? E o que é interessante é que essa mesma pesquisa viu que se elas sofrem um ataque, quase que todas não conseguem sobreviver uma semana com as operações Não tem paradas, plano de né? contingência, não tem Porque, plano de nada, não tem nada. então, esse é um ponto que é bem crítico, que eu acho que vai nessa questão, né? Quando você está buscando aí uma startup para trabalhar, você quer justamente essa agilidade, né? Você quer esse diferencial que você talvez internamente não tenha e que já vai estar vindo uma solução que está ali quase pronta, mas que o pessoal é ágil, então ele está muito apto para mudar. Só que essa agilidade, às vezes, ela esquece um pouco do que Ronaldo gosta de falar muito, que é o security by design, né? Ou seja, você já desenhou com segurança desde a fundação. Não é algo que você depois, quando eu estiver grande, quando eu estiver atendendo grandes clientes, eu vou me preocupar com isso daí. É da fundação. Isso daí evita esse tipo de problema. Mas eu acho, na minha opinião, pedir a opinião de vocês, que é uma questão de um plano de negócio, né? Ele tem um plano de negócio, ele não separa nada de investimento. Se ele não separa nada de investimento, ele vai fazer um plano. Então, ele tem o investimento dele na tecnologia, na divulgação do produto, mas não separa um valor para fazer um case de segurança. Então, ele não vai construir um plano. E se fizer, não vai implementar, porque tem um custo, lógico. aí, Tem um custo. aí uma dúvida, só o custo ou também custo e agilidade, ou existem outros fatores que fazem as empresas, startups de inovação, não usarem o Security by Design? Acho que é Ou a segurança ah, por design? Eu acho que tem a questão do custo, mas eu acho que esse não é o principal fator, né? Quando a gente fala aí de recursos de segurança básicos, né? Então vamos falar
genericamente, provavelmente essas startups que têm uma plataforma que é um produto digital, elas vão estar rodando em alguma nuvem dessa, tá? Qualquer das grandes nuvens aí. E o que que acontece? Todas essas nuvens, elas já estão preparadas para isso. Só que você tem que habilitar. Não é para você imaginar que porque eu nasci na nuvem, tá tranquilo. O fornecedor da nuvem, o fabricante da nuvem, ele te habilita que você Sim, você coloque tudo, tem que mas parametrizar, tem que você tem que fechar. parametrizar. Então, Exatamente. essa Isso é um questão. investimento, é um custo. Então, muito dessas coisas daí, de configurações básicas, já dá uma blindagem grande. Então, é a questão, eu acho que muito da conscientização. Eu acho que muito está ligado de talvez, como não está no by design, né? Eu já não pensei na segurança, eu vou deixar para me preocupar com isso daí quando eu estiver atendendo empresa grande que vai me cobrar que eu coloque isso. Só que às vezes o produto seu já escalou de uma forma que quando vem o requisito de segurança, se você não botou na origem, você vai ter que refazer o produto do refaz, zero. Refatorar né? o seu produto. Do zero, né? Em resumo, tudo isso que nós falamos aqui, só um pequeno resumo, 90% é conscientização, que são as pessoas. Não adianta você colocar na nuvem, estou seguro, estou na nuvem, estou na Amazon, outra grande no Google, estou seguro. E aí, um dia eu vou fazer um plano, porque aí eu vou ter que trabalhar com uma empresa que vai me pedir, você só me vende ou se empresta serviço se você tiver um plano. Aí eu vou pensar nisso. Pô, agora eu vou pegar todo o meu potencial, vou investir em inovação, vou investir em divulgação do produto, estou na nuvem e esquece a porta aberta embaixo com a mão de obra, né? É Às isso que vezes acontece. acontece isso e aí a gente sempre usa um cenário de um fazendeiro que ele tem um seguro da Hilux dele, Só né, não que tem vale seus 300 Já mil, entendi. mas não tem o seguro da colheitadeira que vale 1,5 milhão. Então o cara tem lá toda a parte de segurança, tá? Perfeito, colocou numa Big Four, colocou numa empresa competente para fazer todo o setup da nuvem dele. Aí ele não tem segurança by design no próprio escritório. Não tem segurança nos aparelhos no mobile dele. Não adianta, não adianta. A segurança, ela tem que ser fim a fim. E hoje, né, com esses adventos todos de novas legislações e novos enquadramentos dessas startups, as startups já estão, a maioria, né, a grande maioria, as mais competitivas, já estão nascendo, tanto com Privacy by Design, Security by Design. Você tem seu engenheiro de desenvolvimento ali que já pensa com uma cabeça de DevOps, né, que é a cultura de desenvolvimento com segurança, com esteira, com processo. Então, hoje, quando vamos buscar uma startup no mercado, né, que a gente sempre brinca, tem hora que você precisa do navio, que não faz a curva muito rápida, mas ele rompe todos os oceanos, e às vezes você precisa de um jet ski. E esse jet ski que permite uma manobra muito rápida, que te leva de um ponto a outro muito mais rápido, são as startups. E você tem hoje excelentes startups que nascem assim, impecavelmente, dentro do formato. Lembrando que segurança não tem não tem 100%, né? Não, isso é verdade. Estão mais adequadas o possível do que é possível naquele Não tem um momento de investimento. firewall que feche todas as portas e não tem 100% de segurança. Não, Foi isso que eu falei, né? Se nós conseguimos, né? Se o cibersegurança conseguir fazer a conscientização, 97%, né, do material que usa e atualizar um equipamento, você vai ter 97% já está muito satisfeito, né? E tem uma frase aí, um pensamento dos hackers do mal, né? Que como é que eles trabalham? Eles trabalham com tentativa de acerto e erro. E assim, de 100%, 95% eles erram, 5% eles acertam. Então você tem 5% de acerto e tem 3% de vulnerabilidade. Então eu acho que é um índice bom. É um índice bom. Mas não é só isso que a gente deve se preocupar, né? Então, eu já me preocupei com a minha parte de mobile, já me preocupei com a minha parte de desktop, de servidores ou de cloud. Eu preciso, como o Igor falou, tomar cuidado e conta da minha cadeia de fornecimento, né? Então, você já está adequado e você tem um terceiro, que esse terceiro tem um quarteirizado. Como que você consegue observar, né? Através de plataforma de score, de ferramentas que vão fazendo essas medições, a tua cadeia inteira. É muito custoso, é muito complexo, mas existem mas ferramentas está barateando o que custo. isso. Eu observo, eu trabalho há 23 anos para um banco, e esse banco, ele tem uma segurança de banco, e eram vários escritórios de porte médio.
de ano a ano, eles contrataram empresas para fazer todo um checklist, toda uma reestruturação, e eles estão exigindo segurança quase como tem a do banco. Se Mas você é não isso. trabalha para eles. É Então, isso. um ano foi uma coisa, mais ou menos cada 2 anos que eles fazem uma renovação, um pregão para renovar, e aí coloca as exigências lá. Então, as exigências, hoje, para você trabalhar como fornecedor, você já tem pentest, gamificação, tem que ter prioritário, ter um projeto de continuidade, né? De continuidade física e digitalmente, entendeu? Então, já tem uma base. Então, essa porta já está sendo cuidada crescendo, né? Porque, logicamente, não está ainda totalmente disseminado, mas vai disseminar. Eu acho que em 10 anos nós vamos ter as terceirizadas muito próximo de tecnologia e de prevenção e segurança como as grandes empresas, né? Tá Então, barateando o custo, isso aí porque era muito caro, né? sim, é Era tão muito caro. importante esse olhar para a cadeia de fornecimento que hoje as empresas estão preferencialmente se relacionando com empresas que tenham score alto de segurança. É aquele, me diga quem anda, quem direito tu és, né? É basicamente isso. Quando você vai fazer um contrato com uma empresa, você faz uma due diligence, você só tem dois caminhos: ou você assume o risco, né? Ou você declina o contrato, né? O que eu tenho visto bastante é declinar contrato, e as empresas que já têm esses contratos acertados, elas são monitoradas, né? E aí eu tenho um contratado que caiu muito o score, né? Por obrigação, eu tenho que ajudar esse cara a elevar o nível de maturidade dele para que eu não tenha prejuízo no futuro. Então, Sim, o mercado já olha isso. porque ele pode ser uma porta para sua Total. segurança, né? É difícil implementar essas políticas de compliance, porque, vamos lá, vamos falar de uma cadeia de suprimentos, vamos falar até do caso que você trouxe, né? Que é o cara vende é uma startup que vende um equipamento de wireless, né, para internet, só que um componente eletrônico tem milhares de pessoas que fornecem aquilo, desde o cara que fornece a placa, ao cara que monta, ao cara que distribui. Você tem uma cadeia muito grande. Uhum. Como auditar todos esses pontos de vulnerabilidade? É possível? Com certeza você não vai conseguir fechar 100%, mas eu acho que tem passos básicos que você consegue verificar. Hoje na OSC, a gente tem um programa formal de inovação, o OSC-IN, que tem vários pontos de atuação com inovação, e um dos pontos é se aproximar de startups, de estar convivendo nesse ecossistema de startups para descobrir soluções que vão atender aos nossos problemas aqui no mercado de engenharia e construção. E a gente também passou por uma maturidade em como lidar com startup, né? Então, não dá para você também conversar com startup como se fosse uma empresa já estabelecida. Você tem que entender que ela está ali começando. Então, do lado da OSC, na parte de segurança da informação, a gente até evoluiu o que pedir da startup e como pedir da startup, né? Então, a gente começou com um formulário em Excel, que era mandado para a pessoa responder, e evoluiu para um formulário eletrônico com várias ramificações, dependendo do que responde. E a preocupação nossa é muito mais o que a gente está falando aqui: cultura de segurança. Então é óbvio que eu não vou conseguir blindar 100%. Você também não pode pedir uma cultura igual assim, não pode pedir uma cultura igual da Debrecht com a startup, Não né? pode, Foi mas o que o banco fez com a gente. O banco ele pediu algo parecido, não igual, né? Por conta das exato. certificações que ele tem que manter. É? Ele tem Sarbanes-Oxley e várias outras que ele CA precisa e manter. Não, Então, as básicas, né? Mas não determinadas coisas, por exemplo, ele pega alguma. Não dá nem para saber. O formulário é tão grande, de tantas variáveis que você falou. Você fala da porta, ele ia falar assim, que três portas antes, um negócio assim, entendeu? Tem, porque não é só a segurança, tem a parte física também, né? isso, e a preocupação nossa hoje está com essa visão da cultura, porque é óbvio que eu não vou exigir que você tenha o mesmo grau de preocupação que a gente tem. É muito investimento. Mas se você tem essa cultura, a gente sabe que essa empresa vai chegar lá, né? Então, hoje, nessa avaliação, a gente leva muito em conta o momento que você está do relacionamento com a startup, e também o que você vai estar
trafegando nessa plataforma da startup, né? Então, se eu estou na fase inicial, numa prova de conceito, que eu nem sei se eu vou adotar ainda a startup, né? Se minha área cliente lá vai testar ainda aquele produto, geralmente a gente é muito tranquilo. Usa do jeito que tá, não vou ver o que está acontecendo. Em paralelo, vai respondendo aqui esse questionário e, como o Ronaldo falou, vou fazer minha avaliação externa. Como é que está a sua postura de segurança usando ferramentas aí na sua plataforma. Depois disso, gostou, quero contratar, então vamos lá, vamos pegar esse formulário e vou ver aqui o que que você está falando. Ah, eu vou estar colocando dados aqui de reserva de sala. Então, o que eu vou estar passando na plataforma lá é um número de sala, é um nome de uma pessoa, mas não é nem o nome completo. Tudo bem, né? Pode ter até um risco de segurança, mas ninguém vai morrer. Não, A sim, gente não compromete a empresa com um número de sala e o nome de uma sim, pessoa. sim. Não, minha plataforma, ela gerencia exames de clínicas terceiras, né? Então, o colaborador, o integrante vai fazer um exame na plataforma e ela guarda os dados desse exame para depois integrar com essa plataforma. A gente está falando de dado pessoal, Já é de dado é pessoal sensível. 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 Então, mudou completamente a Sim, postura que a sim. gente vai ter na avaliação de segurança, né? Então, talvez coisas que para essa de reserva de sala, tudo bem você não ter, eu entendo, faz parte do que a gente espera. Mas para não. Para essa outra já não dá para medir, Depende, né? depende da negociação que vai existir entre os dois sistemas, né? A integração dos dois sistemas que pode gerar mais segurança ou menos segurança. Tem que avaliar, como você falou, né? Uma coisa é uma coisa pequena, um acesso pequeno, um acesso maior, uma, é, uma mudança de dados uma para outra, né? A entrada de um sistema para o outro. Então, as portas que tem que ver que tamanho que são as portas, que Perfeito. tamanho que é essa troca de dados, né? Um ponto que ajudou na OSC bastante isso daí foi a gente colocar como uma diretriz de tecnologia, né? Ou seja, todo mundo que participa da empresa, que é funcionário da empresa, tem que seguir, que é qualquer contratação de uma plataforma dessa de software, ela antes de ser contratada, ela tem que passar por uma avaliação de segurança da área de tecnologia. Por quê? Porque talvez não seja a melhor empresa para você contratar. Talvez tenham outras opções que você vai estar mais seguro. E o que a gente não pode esquecer é que você está protegendo a empresa como um todo. E quando eu falo de ataque de cadeia de suprimentos, ele só precisa de um vetor de sucesso nesse ataque em uma área que a empresa inteira pode estar comprometida, Sim. né? Não importa que foi, era um softwarezinho, era uma plataforma aqui, já foi, né? Foi a empresa inteira impactada, né? Qualquer coisa que abra uma porta, assim, uma senha, uma porta, qualquer coisa vai. Pode ser um serviço, pode ser É, uma aplicação, é, pode ser uma pessoa, né? qualquer Você coisa. não É, sabe quais são os agentes. eu tenho lido algumas coisas sobre ransomware, né? E eu descobri, né, que eu estou aprendendo com vocês, né? Eu trago vocês no programa para aprender. Esse é o meu intuito e os internautas também aprenderem e se forem empresários, contratar a segurança, saber coisas que eles não sabem, né? Que existe alguns vírus piores que o ransomware. Que o ransomware, o que ele faz? Ele encripta, né? Me corrija se eu estiver errado. Encripta e bloqueia, né? Mas existe um que ele faz a cópia, Isso. ele faz a cópia e aí acontece o que nós chamamos juridicamente de extorsão. Ele vem, Isso. a vítima paga o resgate, tem de volta a descriptação, ela continua usando, mas depois ele torna a fazer continua com a cópia, ele faz uma outra extorsão. Isso, é o que a gente chama de exfiltração de dados, né? Então, que é algo bem comum. No modelo de ataque do ransomware, antigamente, a visão era realmente essa. A visão era criptografar, Isso. te cobro, você me paga, descriptografa. Agora não. O que que ele faz? Ele copia tudo, criptografa e te fala, ó, criptografei. Paga aqui. Aí você paga, ele libera. Daqui a pouco ele fala, ó, inclusive, estou publicando aqui no site todos os seus dados aqui, sua folha de pagamento. A não ser que você me pague tanto, eu não publico. Então Só que você não tem garantia de que isso daí, né? Você
é uma extorsão, né? É uma Quem extorsão. garante que ele apagou o Sim, dado, sim, né? Que não sim. vai tentar de novo. Exato. Então ficou muito pior agora, muito pior o golpe do ransomware. Ele realmente temos que tomar mais cuidado, em vez de tomar mais cuidado, porque agora ele pode ficar sendo extorquido indefinidamente, né? Isso. Indefinidamente. E aí eu acho que é importante, porque dentro de todas essas medidas inúmeras aí de segurança, tem uma que na maioria das nuvens públicas grandes, aí nos grandes players, ela é você chegar lá e ativar um checkbox, que é a criptografia dos dados em repouso, né? Ou seja, o dado que está lá armazenado num banco de dados, que ele não está, você registrou, ele está lá guardado dentro da plataforma da startup, ele está criptografado. O que isso garante? Que mesmo que tenha um ataque e o hacker consiga invadir ali, o dado que ele tirou da startup não serve para nada, porque está criptografado. Tudo bem, vai paralisar a operação da empresa, mas você não tem um comprometimento desses dados, Mas né? quantas empresas têm esse sistema? Eu vi até um caso de embaralhamento também, que é bem legal de usar, Anonimização, né? tem várias técnicas. O embaralhamento, eu olhei e vi, o cara pega bases inteiras, né? Não base quente, mas uma base, né? Uma code ali, e o cara embaralha e deixa, e beleza, não precisa encriptar isso aqui, Uhum. porque se o cara pegar, É. não É um pedaço de um com um pedaço de outro que não faz existe, sentido. não faz sentido nenhum. E o senhor perguntou sobre quantas fazem isso. Quantas empresas hoje estão adaptadas a esse sistema de ter essa proteção de um embaralhamento que o Rafael falou ou de estar em criptografia. criptografia? Eu acho que é interessante, porque da mesma forma que a gente evoluiu esse modelo de como avaliar startup, a gente evoluiu também o que cobrar da startup, né? E para nossa surpresa, a gente encontra várias startups que realmente são empresas pequenas, que têm um produto bem interessante e que ele se preocupou, foi o by design. Ele já nasceu preocupado com isso. Então, quando você passa o formulário para ele, é tudo sim. Ele se preocupou com isso. E o que é interessante é que, como ele se preocupou desde o começo, o modelo de negócio dele está incorporando esse eventual custo extra. Então, quando você vai contratar, não tem uma surpresa. Eu acho que não é custo extra, né? Isso é investimento. Não, é investimento. Eu acho que o pensa- empresário tem que se preocupar que tem investimento. Sem dúvida, mas Quanto custa uma paralisação? Quanto custa um resgate? Perfeito. Tudo. Mas a preocupação é que quando você não se preocupa no by design, eu quero contratar a sua startup. Fiz a minha avaliação de segurança, vi que eu vou trafegar um dado sensível ali. Preciso que você tenha esse requisito. Já aconteceu vários casos com a gente que a startup volta. Então, não é mais aquele valor, então. É outro. Por quê? Porque eu vou ter que colocar isso, vou ter que colocar Aí ele aquilo. vai fazer, contratação de porque você recursos, pediu, de aquilo que você outros falou dinheiros. anteriormente, você vai fazer agora, ele vai fazer agora que chegou no topo que vai negociar. E aí sai Uma- mais caro, porque Sim. você vai ter que fazer praticamente todo do Vai início, construir né? tudo desde o Construir início. tudo. Então, essa visão do by design, para a gente, é uma visão que é muito importante. Por quê? Porque evita isso aí, um custo futuro. Porque imagina uma startup que vai trabalhar com um grande banco. Se ele vai colocar o dado dele ali, que eventualmente tem um dado de um cliente dele, ou até do funcionário dele, ele vai querer saber que aquele dado está protegido. Se ele vê que não tem condições daquilo ali avançar, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra startup que vai te oferecer aquilo dali. Cai do shortlist, acabou. É É, isso. Não Exatamente. tem o que fazer. Agora, é muito comum a gente ver as startups, né? As brasileiras são startups interessantes, porque elas têm o Brasil precisa de um aculturamento de segurança muito grande. E quando a Forte. gente vai para áreas específicas, especialmente as financeiras, você olha o Nubank quando foi criado, e você vai olhar o modelo de segurança implementado de banco de dados, de várias features que eles tinham no software, é de ser premiado. Sim, Perfeito? sim, é isso mesmo. Que é a questão by design. Ele já nasceu, o banco, a plataforma, pensando que eu ser seguro é um valor, que eu tenho que começar do momento zero. Então, passa desde toda a proteção que a gente vai ter, né, de contratar firewall, software, antivírus, toda essa camada de segurança de ferramenta, mas vai na cabeça do desenvolvedor, né, que está fazendo o produto lá, o aplicativo do banco. Aquele desenvolvedor, ele tem que estar com aquela cultura de não colocar um código que pode ser malicioso ou que pode sofrer uma invasão. E isso daí permeia a empresa como um todo.
Você falou muito bem da parte de fintechs e empresas financeiras que nasceram. Aqui no Brasil tem muita empresa que é cloud native, né? Ela, de zero ela já é cloud, né? E ali na Orens, um dos nossos apoios que nós fazemos para uma empresa que está vendendo o teu risco para o mercado, né? No caso de uma apólice cibernética, a gente faz uma due diligence ali de segurança, né? Não é incomum você falar assim, você tem file server? Cara, não. Você tem print server? Não, não tenho. Mas como que você faz file server? Cloud. Ah, tá tudo lá na Google, na Amazon, na Azure. Mas como que você imprime? Cloud também. Mas e se acabar cloud? Não imprime, cloud. As empresas, né? Elas acharam um caminho de viabilizar a segurança, cortando serviços on-premises e colocando Orientado a na nuvem. microserviço e é Orientado isso. a serviço, tudo com SaaS, né? Com software as a service. Hoje a maioria é tudo as a service e fica muito mais fácil você fazer uma adequação, de você ganhar uma certificação, né? E de você estar mais adequado possível para atender o mercado financeiro, que na minha visão, na minha experiência dia a dia, é um dos mercados mais assim que competitivamente falando em segurança são exigidos, né? São mais visados, né? São mais visados, mas hoje em dia estão partindo já para várias atividades. Os call centers do crime estão se aperfeiçoando. Antigamente, a maioria das fraudes era através das empresas financeiras, né? Porque elas detêm mais um número grande de clientes e detêm também valores, né? Mas hoje está partindo já para depois que os ransomwares podem ser feitos de várias formas, em várias, né? Então, vendendo na Dark Web, aí você vai lá. Agora eu descobri que não só que eles estão vendendo, quanto eles estão. Se você não tiver dinheiro para comprar, eles te alugam e você ganha uma porcentagem do golpe. Então vai aumentar As as a service. o número de coisas. Mas hoje eles estão partindo para o sequestro de dados. Hoje estão usando muitas fraudes de investimentos, né? Investimento e não deixando rastro, né? Porque a criptomoeda, a fraude ela é criptomoeda, ela não deixa rastro. Você joga o dinheiro lá fora em criptomoeda, não tem como rastrear. Não tem nenhum banco aqui físico ou digital para poder rastrear. Não tem nada muitas vezes, né? O que é interessante, eu tive num evento de segurança há pouco tempo, onde foi apresentado que o crime, ele efetivamente virou uma empresa. Então, tem um departamento de RH. E aí, lá na apresentação, mostrou o e-mail que o candidato a trabalhar como ator de ransomware recebe. Venha para aqui para a empresa, você vai ter esse benefício, você vai ter aquele outro Exatamente, benefício. você falou uma coisa mais importante. Eu acabei de escrever um artigo, publicar um artigo, que ele está envolvendo três tipos de fraudes. Três tipos de fraude. Um fomenta o outro, é o falso emprego internacional. Eles recrutam gente para trabalhar em call center, quer dizer, gente com um determinado conhecimento de golpes, para ir para a Tailândia ganhando US$ 1.500. Eles levam para a Tailândia, eles fazem uma passagem que não é a passagem normal para a Birmânia, coloca dentro do call center para trabalhar 14 horas só em fraude para o mercado americano. Aí o cara, condições péssimas de alojamento, eles subfaturam a comida, subfaturam o alojamento, os remédios, e aí o cara quer sair de lá, não pode sair porque tem que pagar $7.500. Então virou um trabalho análogo escravo. Primeiro, falso emprego, que não é aquilo que é. Segundo, atividade ilícita, que é o call center do crime. E a terceiro, trabalho análogo escravo. Teve uma apreensão na polícia, trouxeram 12 brasileiros repatriados. Então, isso é só um caso que a gente sabe, fora o caso que a gente não sabe. Então, mudou o perfil. O perfil antigamente do trabalho análogo com escravidão era para prostituição, era para trabalhar numa fazenda exterior, levavam para lá. Hoje já estão fazendo um trabalho escravo, um trabalho fraudulento, levando mão de obra para fazer o call center do crime. Está aumentando. O call center está aumentando em todo sentido. Você imagina, o cara trabalhar 14 horas, né? E para ganhar nada, né, praticamente, né? Porque ele $1.500, tudo bem, um bom salário. Só que a comida custa $100 por dia, a alimentação custa mais de $200 por dia. No fim, no mês ele está devendo, né? Aí ele vira escravo, né? Agora, a gente tem uma questão que o olhar para os Estados Unidos, né, o olhar para grandes potências, especialmente quando a gente está falando de, monetariamente falando, né, você está falando dos Estados Unidos com um PIB muito grande, então a gente tinha muitos golpes, né, tentativas de golpes nesses mercados, né. O Brasil é um mercado que os golpistas internacionais, né, aqueles grupos organizados, né, que faz um ataque organizado, o Brasil
um alvo? O Brasil é um alvo, né? Eu não tenho aqui de cabeça as estatísticas, mas se a gente for pegar aí os números de empresas brasileiras aí que nos últimos anos sofreram ataques bem-sucedidos de ransomware, esse número é um absurdo. É porque não vem na eu não mídia, tenho o né? número, eu tenho a qualificação. É o A, quarto a país gente, do mundo. Quarto país do mundo é taxa de ransomware. então, a gente vai ter, lógico, aqueles casos que saem na mídia, que você vai saber, mas é a pontinha do iceberg. O que está embaixo da água é a quantidade enorme de casos que ninguém fala nada porque não quer expor a marca, não quer e acaba Perder credibilidade, né? e às vezes indo até para o pagamento do próprio ransomware, né? Que é o que não é recomendado, mas às vezes é a alternativa que a empresa tem. De novo, não tem um plano de contingência, não tem uma questão de proteção dos dados em outro local, não tem um backup atualizado. Então, são várias questões que nascem aí da cultura de segurança e que, de novo, é o que a gente fala, né? Não tem nenhuma empresa que está 100% blindada. Eventualmente, vai ter alguma coisa que vai passar pelas barreiras. Então, você tem que estar pronto para detectar rápido, atuar rápido na contenção e recuperar rápido, né? Não, mais do que pensar que você vai conseguir defender tudo, é pensar que você consegue recuperar o mais rápido para deixar de novo aí suas plataformas no ar. Bom, para não deixar essa cultura crescer de hackeamento, de aumentar os calceiros do crime, de ficar pagando resgate, que não é uma coisa lícita, né? Pagar um resgate, e muitas vezes paga um resgate e nem sabe se vai ter os dados de volta, vocês vão poder ser descriptados, né? Olha que interessante, eu li que agora tem grupos de ransomware que eles estão trabalhando em conjunto, então um entra primeiro, criptografa, o outro entra depois e criptografa o que ele criptografou. E aí esse segundo é que fala para você, ó, te ataquei, preciso de X milhões aqui em bitcoins para descriptografar. Quando você paga e descriptografa, o outro entra, ó, mas eu criptografei primeiro, então tem que me pagar também. E aí você fica nessa cadeia aí. A duplicidade De da. duplici- Além da duplicidade, Upselling além mesmo, né? além da cópia, então nós temos, ó, vamos resumir. O risco que vocês correm, são empresários, se não tiverem uma política de segurança. A duplicidade de dados, gravar vários e ter extorsão durante algum tempo. Ele pode ser fazer agora, fazer daqui um ano. Segundo, mais que um hacker entrar. E tem um outro que eu acrescentaria, né? Como eles pedem, eles fazem isso em grande quantidade, é um call center, eles não têm muito controle, para quem eles pedem. Então ele pede lá e o cara fica pensando para pagar o resgate, então ele pede um valor X, ele não tem esse controle financeiro. Muitas vezes você paga e o cara nem sabe que houve o pagamento e toca para outro e não fala mais, e você não tem mais acesso a quem fez o hackeamento e você perdeu os dados e pagou. E o hackeador não recebeu o dinheiro, ficou lá, porque não tem uma identificação. Pelo que eu Exato. sei, não existe uma identificação, não existe um comunicado, né? Uma conta identificada, um depósito identificado, que o hacker vai lá Mais e... ou menos, né? É. A gente sabe que mais ou Tem menos. hash, né? Exato. A gente tem no modelo de blockchain, você tem um controle, difícil de recuperar, a gente sabe, mas você tem um controle. O que eles usam muito Bitcoin já é uma moeda muito famosa, muito conhecida, Sim. tá falando de legislação ao redor do mundo. Então os caras começam a ir para aquilo que a gente vai chamar aqui de shitcoin, que é aquilo que ninguém nem conhece ainda. Moeda Uma secundária, moedinha né? secundária que tá lá embaixo, ninguém conhece. O cara fala, paga nessa. E aí ninguém não vai ter aquele olhar como o Bitcoin. Bitcoin tem um olhar que toca o barco para frente, toca tudo o tem barco uma... para frente, né? É. Faz hoje, 2, 3 dias não tem, já passa para outro. É uma grande movimentação de hackeamentos e aí muitas vezes já aconteceu, tive casos que eu vi que pagaram e falaram, não devolveram os dados, né? Não, mas pagamento nunca vai ser garantido. Acho Sim, que sim. eu vi uma figurinha esses dias que era os dois potes, né? Pote do budget para cibersegurança, né? Vazio. O pote do pagamento do resgate, cheio de moeda ali, né? Tem que ter uma inversão disso, né? Não que a segurança da informação, ela não é um processo barato. Ela é um investimento, na verdade, né? Primeiro, a gente tem que mudar essa ótica de custo de segurança da informação e sim investimento. Despesa né? para investimento. Exatamente. E eu tenho eu gosto muito de uma sequência para adequação das companhias para que elas pensem
não tem que pensar no já ocorrido, tem que pensar no antes. Então, a sequência, análise de vulnerabilidade, isso é muito importante para você saber a saúde e como que está ali a tua companhia, em todos os perímetros. Estou falando no perímetro físico, na parte de sistema, na parte de infraestrutura, de pessoas, de processos. Depois disso, uma adequação de toda essa primeira medição. Acho que é bem importante, né? Que é o segundo passo. O terceiro passo fez toda essa parte de adequação, faz um teste de penetração, um pen test. Aí você vai ver que o primeiro e o segundo passo talvez não tenha surtido tanto efeito, você começa a fazer um deep dive, né, um mergulho muito maior na tua operação, depois você faz um Business Impact Analysis para entender qual que é o impacto se ocorrer uma vulnerabilidade, um ransomware, criptografia, uma exfiltração. Depois de tudo isso, para blindar tudo isso, você tem a pólice de seguro cibernético, que te resguarda, né, em valores para que você consiga fazer uma recuperação dessa em impacto de marca, jurídico, de criptografia, forensics e um monte de processos necessários para que você aporte quando tem um incidente. E por último, né, monitoramento de tudo isso, porque isso é cíclico. Hoje você tem um nível de vulnerabilidade diferente do de amanhã. Quando nós acordarmos amanhã, quantos que a gente chama de CVEs, né, as vulnerabilidades conhecidas, quantas nasceram só nessa madrugada. Então, eu sou muito fã desse caminho aqui. É uma receita de bolo? Está longe de ser, É uma aula de né? segurança. Nós temos uma aula agora, um resumo de tudo, vocês ganham de graça uma aula, e eu complemento. Todo dia nasce o homem honesto, todo dia se levanta um hack junto. Então é por isso que aumenta. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira, né, Já Rafael? 1 hora quase e a gente nem viu passar, Nem né? viu passar, A gente então. precisa falar aqui, inclusive, depois você colocar na tela, Lucas, por favor. É um apoio, né? Esse podcast é feito pela Moraes, Advogados Associados, e tem o apoio de Avante, né? Que é um grupo empresarial, assessoria empresarial, e a Whitec, né? Então, lembrar aqui que a empresa de esse pessoal, tecnologia empresa de também. tecnologia de segurança, Segurança. então é o time que está colaborando para que esse projeto aconteça. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Apesar que vocês já falaram tudo, né? Mas tem mais alguma coisa que vocês podem brindar os internautas para eles, que somente quem está numa startup, de uma inovação, que o empresário está pensando em montar, que ele começar com o plano business dele, entendeu? O que vocês poderiam levar mais que vocês já sugaram o conhecimento de vocês, mas puderem dar mais umas gotinhas de conhecimento, os internautas vão agradecer. E eu vou aprender também, né? Porque eu estou aprendendo. O que eu acho que é bem interessante que a gente percebe que tem muita startup que até quando vai começar a tratar com você, ela não está totalmente preparada, mas ela está aberta para ouvir. Então, quando você chega e fala, ó, para trabalhar aqui, talvez você precise ajeitar isso, isso e isso, ele recebe isso de braços abertos. Por quê? Porque ele sabe que ele está melhorando o produto dele, né? Ao final daquilo dali, ele vai meter como cliente, mas ele com certeza aumentou em muito a possibilidade dele de pegar clientes maiores e até mais exigentes, porque aquele nível básico ali, ele já passou, ele já está homologado, ele está tranquilo. Então, a gente tem alguns e-mails de donos de startup agradecendo. Obrigado. Foi legal, ó, a gente está entregando aqui a plataforma na versão nova, onde a gente colocou todos os requisitos, e eu queria agradecer, porque foi muito bom, a gente viu como pode subir a barra de segurança, e a gente hoje se sente muito mais preparado para estar trabalhando aí com outras empresas do mesmo E porte. confiabilidade é dinheiro no fim. O que Exatamente. você pode dar mais de contribuição para os internautas aí? Pegando o gancho do Igor, a resiliência do empresário é muito importante, né? Ter a cabeça focada no business é óbvio, né? Você tem até um agente que trafega nesses dois mundos, né? Que é o business technology, né? E esse cara, ele tá preparado, né? Para ajudar essas empresas a construir um caminho mais seguro. Então, como considerações finais, eu deixo aí nosso evangelismo, né? Privacy by design, security by design, privacy by default e security by default. Acho que é um caminho, né, com início e final, pensando nesse processo, que vai te dar, obviamente, muito mais aderência às grandes empresas, né? E quanto maior você conseguir que seu
negócio, que a sua startup se linke com empresas, né, do know-how da empresa do Igor, da nossa, por exemplo, é muito gratificante ouvir do próprio empresário, né? Tem empresário que ele vai entender, olha, eu não vou te passar os meus dados, as minhas infraestruturas aqui para você analisar, porque isso é um segredo de negócio. Agora tem empresa que fala, cara, muitíssimo obrigado, eu nem estava pensando nisso, e eu posso atender mais clientes, até maiores que os nossos, né? Tendo uma metodologia, um pensamento desse de muito mais flexibilidade. Cibersegurança é importante para o negócio. Exatamente. É vital. Muito bom, hein, doutor? Muito bom. Muito bom. Ele tem Bate-papo que, muito legal. nós temos que Quero agradecer essas gotas, esse mar de água de segurança que foi passado, né? Foi um prazer estar com vocês, eu aprendi bastante. Espero estar com vocês outras vezes para tratar de outro tema de cibersegurança. Se vocês quiserem deixar seus contatos para alguém entrar em contato com vocês, estão à disposição. E agradeço de coração e de conhecimento. A gente que agradece aí o convite para participar e com certeza eu estou aberto aí para que possa vir aqui mais vezes contribuir aí com esse tema que é fundamental aí para todo mundo. Eu agradeço, é um grande prazer. Sempre que precisar, estaremos por aqui. Um abraço a prata todos. da casa. Ele é prata da casa, vai ser O convidado Ronaldo de já é novo. convidado Igor, novamente, vitalício. obrigado. Muito obrigado. Eu acho que, doutor, a gente conseguiu hoje entender alguns cenários e as trilhas de conhecimento que eles trouxeram vai permitir que o ouvinte consiga olhar e falar, opa, tem coisas que ainda não me preocupei. Talvez eu precise me preocupar. Eu sou uma startup que estou começando. Talvez eu precise olhar para isso. Vou procurar um pouco mais. Esse aculturamento, eu acho que a gente, nesse episódio, conseguiu fazer. E estou feliz por isso. Obrigado pelo convite de participar aqui. Obrigado você ter participado. Paulão, um abraço, né, que tá abrilhantado, passeando, né? abrilhantado esse programa e vamos para o próximo episódio. Vamos procurar novos convidados e vamos seguir com o nosso projeto de trazer saber, conhecimento e prevenção e sobre fraudes, tanto para empresas e pessoas físicas. É isso aí. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, tchau. Boa noite.